Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano dos Estados Unidos. Eu venho aqui toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Esse caso é intrigante. Vamos lá. 24 de maio de 2019, os policiais foram chamados em um subúrbio ao norte de Sheffield, South Warwickshire, na Inglaterra. Sheffield, que fica no Reino Unido, é uma cidade de tamanho até médio, uma população de uns 550 mil habitantes, mas é considerada uma das maiores cidades do Reino Unido. É uma grande industrial cosmopolita centro, né, eu diria. A polícia foi lá chamada para ir num local onde 6 crianças foram encontradas inconscientes. Mas infelizmente os 2 meninos mais velhos faleceram, um de 13 e outro de 14 anos. As crianças tinham 7 meses, 3 anos, 10 anos, 11, 13 e 14 anos. As 6 crianças que estavam dentro da propriedade foram levadas para o hospital infantil de Sheffield para tratamento. As 4 crianças sobreviveram, ficaram no hospital por um longo tempo. E tudo isso, quem causou? Vamos entrar aqui nessa história. Sarah Barras e Brandon McShane, eles eram meio irmãos, mas cresceram em casas separadas. Nenhum ali dos dois acabou tendo uma boa educação. A Sarah, quando adolescente, fez várias acusações que ela foi violada por vários indivíduos diferentes. E há até um pouco de evidência sólida para isso, porque uma das pessoas que ela acusou foi posteriormente até condenada por violar alguém no ano de 2000. Mas em 1998, a Sarah tinha 14 anos e o Brandon, o irmão, tinha 18 anos. E a mãe dela descobriu umas cartas de amor trocadas entre eles. Isso mesmo, o irmão e a irmã. Ela ficou tão chocada que ela chamou a polícia. As autoridades vieram e eles conversaram com a Sarah, ela negou tudo. Eles olharam as cartas de amor, meio que disseram que não havia nenhum crime, nada que eles pudessem fazer sobre isso. E aí eles foram embora e nenhum registro formal foi feito. Acontece que a Sarah, né, ali, quando seus 18 anos, ficou grávida do primeiro filho, que ela colocou o nome de Blake. E ela disse que o pai da criança não queria se envolver na criação do filho de forma alguma. E assim foi com os demais 5 filhos dela. Toda vez que ela tinha um filho, ela sempre dizia que era o mesmo pai dos 6 filhos. Só que ela sempre dizia que o pai não queria estar envolvido na vida das crianças. Então, nunca o nome do pai estava nas certidões de nascimento das crianças. Todas as crianças tinham deficiências e necessidades educacionais especiais. Tinham, alguns deles, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Um tinha dificuldade de fala, linguagem, e ele até passava com uma fonoaudióloga. O segundo filho dela foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção, além de receber um apoio adicional. Ele recebeu arte-terapia em 2015. E os 4 mais velhos tinham dificuldades de aprendizagem. E além disso, todos os 6 filhos moravam numa casa pequena de 3 quartos. Obviamente, a Sarah tinha o próprio quarto dela e os outros 6 filhos, né, dividiam 2 quartos. A Sarah era vista como uma mãe competente e cuidadosa, que apoiava positivamente seus filhos, que lutou muito pelo acesso das crianças à assistente social, essas coisas todas. Os assistentes sociais visitaram a casa do casal 13 vezes, isso mesmo, e mais de 2 vezes por mês. Mas na maioria das vezes o assistente social ia até a casa, mas por problema de comportamento de algum dos filhos dela, ou seja, a escola tinha dito que havia um incidente que resultou que a Sarah foi abusiva com um dos filhos dela. E a assistente social foi lá na casa dela, não viram nada demais, foram embora. Não viram nenhum ferimento no filho dela, então não houve nenhuma menção dela ser uma mãe ruim. Mas vamos avançar aqui um momento em que tudo aconteceu.
Em maio de 2019, houve uma reunião de estratégia que foi realizada basicamente pelo serviço social e que eles queriam que todas as pessoas envolvidas se reunissem e discutissem estratégias para ajudar aquelas 6 crianças. Porque, obviamente, eles precisavam de ajuda financeira, que o Estado pagava, né, para poder sustentar aquelas crianças, e também encontrar uma maneira de ajudá-los. E aí foi decidido naquela reunião que eles iriam fazer uma investigação um pouquinho mais a respeito das crianças. E essa reunião, como eu falei, teria uma conferência inicial que se chamaria Proteção à Criança. Era basicamente uma espécie de reunião onde eles poderiam decidir se as crianças ficariam com ela ou se o Estado pegaria todas as crianças. A assistente social explicou sobre tal reunião para ela, basicamente. Quando contou isso para Sara, ela teve um chilique, disse que não havia necessidade de nada disso, que as crianças tinham o mesmo pai, mas que eles não sabiam quem era o pai, que ela nunca quis dizer quem era, porque esse homem não estava envolvido na vida deles, então não tinha razão para ela ficar conversando a respeito dele, porque o assistente social queria saber por que o pai não está envolvido na vida destas crianças. A Sara começou a ficar preocupada, segundo ela, que as crianças poderiam ser levadas embora, que eles poderiam tirar todas as crianças dela. Então ela estava convencida que eles estavam tentando tirar os filhos dela. No dia seguinte a essa reunião, uma mulher falou com a Sara que a sua filha havia dito a ela que o segundo filho mais velho da Sara tinha violado esta menina 3 semanas antes. E na cabeça desses 2 psicopatas, da Sara e do irmão dela, isso eu diria que foi o cataclisma de uma sucessão de fatos criminosos que ocorreram. A Sara e seu irmão Brandon reuniram todos os comprimidos que as crianças tomavam para déficit de atenção, dividiram em 4 pilhas de medicamento, e cada pilha de remédio foi dada para os 4 filhos mais velhos. E ela disse que eles precisavam tomar aquele remédio. As crianças não queriam tomar o remédio porque eles eram adolescentes, 11, 12, 14, 13 anos ali. Eles sabiam, não se toma um monte de remédio de uma vez. Isso é perigoso, ingerir. E eles não queriam, mas ela os forçou a tomar. E os filhos mais velhos, os mais velhos tal, tomaram vários daqueles comprimidos de uma vez, junto com uma bebida gaseificada. E ela os mandou para a cama. Ela queria que todos os filhos falecessem de overdose. A Sara começou a enviar mensagem de textos para amigos, postou nas redes sociais dizendo como as crianças não estavam muito bem e que devia haver algum inseto que havia picado os filhos dela e por isso eles não estavam se sentindo bem. E de acordo com os vizinhos, o filho dessa pessoa recebeu também uma mensagem dizendo que estava se sentindo mal. O filho dela mais velho mandou uma mensagem para o filho do vizinho dizendo que ele estava se sentindo mal. E estava ela lá nas redes sociais também dizendo que ele estava se sentindo mal. Na manhã seguinte, a Sara viu que as 4 crianças não haviam falecido. O que ela fez? Ela telefonou para o Brandon, em pânico, pedindo para ele ir até lá, porque ficou sabendo que as crianças... Aí ela falou que as crianças, né, tomavam remédio, mas que simplesmente eles faleceram todos. Tinham 4 deles vivos. Então, ela acabou tirando dessa forma a vida do Tristan, de 13 anos, usando o cordão do seu roupão. Isso levou 3 minutos. Algumas matérias dizem que foi ela, mas eu vi alguns documentos que dizem que foi ele, o Brandon, que fez isso. E esse menino, né, ele conseguiu gritar para o irmão dele, para o Blake, de 14 anos, correr. E aí o filho mais velho, vendo aquilo, a vida do irmão dele, Tristan, sendo tirada, ele tentou correr. Acontece que esse monstro novamente foi e tirou a vida do outro filho, de 14 anos.
E o que eles fizeram? Eles colocaram eles lá, falecidos, e elas pensaram, mas e o resto? Nós temos que terminar com o resto dos todos os demais. Só que naquela confusão, aquela gritaria das crianças, né? Tentando se debater, o cara tentando tirar a vida deles, acabou tirando, se debatendo, houve muita gritaria, vizinhos ouviram e tal. O casal falou, vamos começar a afogar os outros 4. Encheram a banheira e começou, tava lá com o terceiro filho. Bah, a polícia entrou, invadiu a casa. Um dos vizinhos, que era um ex-policial, ele disse que ele ouviu aquela comoção, aquela barulha, gritaria, e ele chamou a polícia. Na verdade, este homem acabou interrompendo que esses 2 monstros tirassem a vida daquelas 4 crianças. E possivelmente a vida deles. Não creio. Muita gente diz que isso é o que eles queriam. Não, eu duvido. Como eu falei, infelizmente os mais velhos faleceram. O casal foi detido. Agora, pasmem, Hassara havia anotado num caderninho antes de tirar a vida dos filhos os preparativos para o funeral das 6 crianças. E estava dentro de um bloco de notas que ela escreveu na parede, que se qualquer pessoa encontrasse aquele bilhete, não um bilhete, uma anotação, né, para avisar a polícia. Foi aí que muita gente começou a achar que ela queria tirar a vida dela. Por que ela escreveu aquilo? Não sei, é uma psicopata. A Sara, o que ela disse para a polícia? Ela disse que as crianças estariam melhor se eles não vivessem mais do que sob os cuidados do Estado. Ela disse que aquela menina falou que o filho mais velho dela a violou, que a gente não sabe se foi verdade ou não. Isso ia cair nos ouvidos do serviço social. O serviço social já estava com as orelhinhas em pé por causa daqueles filhos todos. Cadê o pai? E que isso ia cair no ouvido deles, e eles iam dizer, bom, chega, vamos tirar todas essas crianças dela. E ela disse que ela lutou muito para criar todos os filhos, mas infelizmente alguns deles tinham maus comportamentos, tinham dificuldade de aprendizagem. Ela os amava tanto, tanto, que ela tinha medo de perdê-los para o Estado. Achou mais fácil dessa forma. E aí tudo veio à tona, né? Que ela manteve um relacionamento legalmente e moralmente proibido desde a adolescência com o irmão dela. E ela guardou esse segredo. Nem mesmo as crianças sabiam. Quando a assistente social perguntou às crianças sobre os pais, porque poderiam ter pais diferentes, eles disseram que o pai havia falecido na Segunda Guerra Mundial, o que obviamente matematicamente é impossível, né? Porque a Segunda Guerra Mundial não tinha acontecido naquele ano, né? Infelizmente, esses 2 monstros ceifaram a vida de 2 adolescentes. A Sara e o Brandon planejaram tirar a vida dos filhos 10 dias antes daquele dia que tudo aconteceu. Ela chegou a dizer a um dos seus filhos, como eu te dei a vida, eu posso tirá-la. Isso foi relatado por uma das pessoas que ouviu os tratamentos que ela dava para os filhos dela de vez em quando. Na época do incidente, ela havia pesquisado no Google maneiras de tirar a vida dos filhos. Em entrevistas policiais, o Brandon disse que ele enrolou sacos de lixo em volta da cabeça dos 2 filhos mais velhos para ter certeza de que eles estavam sem vida. Mas aí no dia do julgamento ele começou a gritar, eu não matei meus filhos, eu não fiz isso, eu juro, eu não fiz isso. Ninguém acreditou. No dia da sentença eles não mostraram nenhuma emoção. Especula-se que o casal tomou essa decisão terrível por medo que o serviço social descobrisse o segredo deles, né? Que ela tinha um caso com o irmão dela há 30 anos e o irmão dela era o pai daquelas 6 crianças. Eles cresceram em lares separados, mas eles tinham convivência desde a infância, como irmãos. E eles sabiam que o serviço social, sabendo disso, ia tirar todas as crianças. Mas ela achou que a forma mais fácil de evitar que o nome dela e o nome daquele bastardo do marido dela, namorado, vamos dizer, irmão, caísse nos ouvidos do serviço social, era tirar a vida de todos os filhos.
A Sarah, ela cresceu em foster care. Não tem orfanato, mas o Estado paga para algumas famílias tomarem conta das pessoas. Ela diz que ela foi criada em foster care e que ela teve uma vida horrível no foster care e que jamais, jamais ela permitiria que os filhos dela fossem entregues ao Estado para serem criados pelo próprio Estado. O Estado colocaria na casa de alguma família e pagaria para isso. Ela disse que, ela contou para uma amiga dela antes, que ela pensou até em colocar todos os filhos para adoção. Ela disse essa frase, abre aspas, eu amo meus filhos demais para tirar a vida deles, mas eu não posso colocá-los em foster care pela mesma razão. Eu os amo demais. Na cabeça dessa psicopata, ela estava tentando justificar por que os filhos não mereciam viver. Gente, eu não acredito em nada disso. Ela não tirou a vida dos filhos porque os filhos iriam serem cuidados pelo Estado. Não, é porque o Estado ia saber desse segredo sujo, sórdido, nojento, que ela e o irmão mantinham. 30 anos eles tinham um relacionamento. Eles receberam prisão perpétua, com chance de pedir liberdade condicional após 35 anos de prisão. Eu acho que nunca deveria ter a chance de pedir, jamais. Os 4 filhos sobreviveram e foram colocados em foster care. Não sei dizer se essas crianças foram colocadas juntas ou em famílias separadas. O Tristan, de 13 anos, e o Blake, de 14, lindos, foram enterrados juntos em um caixão. E no funeral deles, em agosto, houve uma procissão fúnebre que foi liderada por mais de 300 motocicletas. Tinha até 2 carros Lamborghinis. A casa que a família viveu foi demolida pelo Estado, agora é um jardim memorial. Eu fiquei tão chocada com essa história. Eu vou trazer alguns casos aqui de irmãos que casaram por irmãos e eu vou dar minha opinião a respeito disso, nesses outros casos, mas nesse em específico, existem alguns estudos aqui nos Estados Unidos que provam que irmãos, quando crescem separados, eles nunca se viram, às vezes nem sabem que a existência um do outro. Existe alguma coisa que conectam essas pessoas e é muito comum irmãos acabarem se apaixonando, até filha com pai, pai com filha, coisas assim. Isso é um estudo, mas eu vou deixar isso para a próxima vez. Não é o caso aqui. Esses 2 cresceram se vendo todos os dias. Cresceram como irmãos. Então não há desculpa para nada, apesar que não estou desculpando os outros, mas eu estou fazendo uma breve análise aqui que existe uma análise a respeito disso, que não é o caso aqui. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Por que ela tirou a vida dos filhos? É porque ela não queria que eles fossem cuidados pelo Estado, colocados em foster care? Ou porque eles tinham medo que eles descobrissem e contassem para o mundo inteiro esse segredo nojento, vergonhoso deles? E a mãe deles tinha notado isso na infância, lembra? Quando ela viu aquela carta de amor entre eles. Mas, infelizmente, esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e eu vejo em breve. Até mais.